História um pouco inusitada, porque meus pais moravam nos idos de 1958, numa região rural, no interior do estado do Espírito Santo, uma região muito pobre. Para você ter uma ideia, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa precisava ser socorrida naquela região, naquele tempo, era preciso ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha. Minha mãe já estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, e caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros, onde ficava o médico. 40 quilômetros? Pela trilha. Então mandou chamar um médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela tem agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, morre a criança e a mãe. Naquele dilema, a minha mãe já era uma mulher cristã. Ela disse: não, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E então ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu ouvires a minha oração e poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, não sei, escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. E eu, instintivamente, tinha uma sede de aprender muito grande. Na minha casa não tinha livros. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 10 anos tinha um dicionário velho, sujo, meio rasgado, e eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 10 anos. Você era filho único? Não, sou caçula. Não, caçula. Caçula. E aí terminei com 12 anos, 4ª série primária, e acabou. Não tinha mais chance nenhuma. Por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou assim: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, Karina, eu não sabia o que era uma lâmpada elétrica. Olha só. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, num barraco de tábua de 4 cômodos com 10 pessoas. E ali começa a minha saga de luta, na busca do meu sonho. Passei muitas privações. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal. Algumas vezes eu chorava buscando farinha, o açúcar para comer e não achava. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. O meu sonho, curiosamente, até a minha juventude, era ser advogado e político. Olha só. Eu não perdi um comício por nada. Já Naquela queria época, trabalhar com o dom da palavra, né? Também. Naquela época, a política era feita na rua, na praça, nos palanques, nos comícios. E enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Mas um dia eu conversava com um presbítero, um amigo, um homem de Deus, e disse para ele assim: depois que eu realizar os meus sonhos, eu quero ir para um seminário para dedicar o resto dos meus dias para o trabalho de Deus. Olha só. Esse homem botou o dedo no meu nariz com muita autoridade e disse: você quer dar o resto para Deus. Você quer dar as sobras para Deus. Deus te quer agora, hoje, com a sua juventude, com a sua energia. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Ali eu abri mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. Quando eu fui falar para minha mãe sobre isso, a minha mãe era analfabeta. Minha mãe nunca sentou num banco de escola. Aprendeu a ler sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. E ela nunca me contou esse projeto dela com Deus.
Não, Nunca, porque ela entendia o seguinte: se eu conto, vai parecer ele que vai é... ser sugestionado. Sim. Então, o mesmo Deus que fez o milagre na minha vida vai falar o coração dele. Quando eu disse para ela que eu estava abraçando um chamado para ser pastor, eu disse: por isso eu orava, mas se você nascer. Antes dela morrer, ela me disse algo que me impactou demais. Ela me disse: meu filho, eu nunca nesses anos todos deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos, pedir que Deus levantasse você e capacitasse você. Eu chorei muito com ela e disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre, você tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os nossos sonhos, é o projeto de Deus. E assim começou meu chamado. Vim para o seminário em Campinas, fiz seminário em Campinas nos idos 78, 81. Comecei meu pastorado em Bragança Paulista, 3 anos. Depois fui para Vitória, sou pastor em Vitória até hoje, depois de 37 anos. Mas em 2000 eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado na área de pregação. E em 2010 eu assumi o comando de Luz para o Caminho, uma agência missionária que lida com a área de televisão, de comunicação. E Deus me deu a bênção de escrever. Comecei a escrever em 1993. Com a graça de Deus, hoje já tem 196 livros publicados e tem 2 no prelo para sair. Então, eu sou grato a Deus porque já preguei no Brasil todo, em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações, fora do Brasil. E eu só vejo uma explicação: é a bondade e a graça de Deus.